estamos aqui numa série de mensagens que o Eno Emerson elaborou aí com os pastores. Vida abundante. Hoje à noite desistindo de mim. O que é isso? É matar o eu como ser humano, o meu ego, a minha essência. Isso, desistir de mim nessa área. E trazer para dentro de mim a verdadeira essência que é Jesus Cristo. Amém? Jesus, que é a razão da nossa vida, do nosso viver. Então diz assim, Gálatas, você pode abrir aí Gálatas. Os irmãos da galeria, embora eu vou colocar aqui na tela também, no telão, mas se você quiser abrir a Bíblia, e é bom, a gente coloca aqui, irmãos, mas é bom carregar a Bíblia da gente, tá bom? É bom carregar a Bíblia, trazer a Bíblia. Na Bíblia você rabisca, a Bíblia você marca, a Bíblia você começa a ter intimidade com a Bíblia, etc. Não tem como substituir a Bíblia física, não é verdade? Eu sei que você tem no seu iPhone, eu tenho no meu também, mas nada como a Bíblia. Então diz lá, olha, Gálatas 2, começando com o versículo 16. Gálatas 2, começando com o versículo 16. Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado. 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Palavra revelada, palavra eterna, palavra de poder. Aplica esta palavra agora no nosso coração e opera em nós com o teu poder, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu, amém, amém. Quero falar hoje sobre a vida que devo viver hoje, porque a história é essa, a ideia é essa, desistir de mim. Paulo, ele deixa aqui uma clara revelação de que ele começou a viver uma nova vida, a vida de Deus, quando ele veio para Cristo Jesus. Paulo, ele quando escreveu esta carta, o apóstolo Paulo, ele estava encharcado da unção de Cristo Jesus, do Cristo vivo, ressurreto, poderoso, Deus poderoso na sua própria vida. A carta, ou a epístola de Paulo aos Gálatas, foi escrita, enviada para as igrejas da Galácia. Eram vários lugares. Hoje, onde é a Turquia. E Paulo, ele visitou essa região, ele foi até esses lugares, quando ele saiu de Antioquia na sua primeira viagem missionária. Que o apóstolo Paulo, ele tinha um chamado, uma vocação, ele era, na verdade, um verdadeiro apóstolo. Ir em lugares que o evangelho não havia chegado ainda. Falar do poder de Cristo para pessoas e com pessoas que não tinham
a experiência de Cristo Jesus na vida. Tinham a religião, eles tinham o judaísmo, mas não tinham Jesus. E ali Paulo estabeleceu igrejas. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Com o tempo, começou a entrar certas heresias na igreja. Isso é um perigo, qualquer época na vida da igreja. Quando ensinos estranhos, como recentemente um pastor de São Paulo Batista disse que a Bíblia tinha que ser reescrita. Onde se viu isso? E tem um monte de gente batendo palma para ele, porque o povo segue o líder, às vezes cegamente. E, na verdade, admitindo erros na Bíblia, e que a Bíblia é um livro desatualizado. Irmãos, isso é grave, isso é heresia, isso é pecado. Nós cremos na inerrância da Bíblia, que a Bíblia não tem erro. Paulo acreditava nisso, Lutero acreditou nisso, João Calvino acreditou nisso, os grandes pregadores dos séculos passados acreditaram nisso. Eu sempre acreditei nisso, eu acredito e vou morrer acreditando nisso. É que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Não há partes de Deus dentro da Bíblia. Não, toda a Bíblia é revelação de Deus, mesmo quando eu não entendo direitinho o que está falando ali. Então, o que aconteceu? Paulo agora, ele escreve esta carta para a igreja da Galácia, para corrigir esses erros. E quais foram esses erros? Primeiramente, os irmãos estavam ensinando lá que você, para ser salvo, teria que fazer boas obras, incluindo boas obras para a salvação. E a Bíblia é muito clara, Paulo é muito claro. Quando Jesus foi à cruz, ele foi muito claro. Ali ele fez a obra completa por você e por mim. Ele pagou todos os nossos pecados, uma vez incluído na morte de Cristo, na obra da expiação, derramamento do sangue na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Eu estou salvo até Jesus voltar. Que Deus diga amém. Segundo erro, eles estavam voltando com princípios e ensinos judaizantes, que o cristão tinha que ser circuncidado, o homem. E isso é um princípio do judaísmo. E Paulo, ele era judeu. Mas quando ele se converteu, ele entendeu ao ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Escreveu, olha, Agostinho foi um grande teólogo e tem uma imensidão de obras. Agostinho aprendeu com Paulo. Ele estudou Paulo e escreveu todos os seus tratados, seus compêndios e toda a sua teologia. Lutero e Calvino estudaram a Bíblia, Paulo e Agostinho. E o que nós temos, na verdade, aqui, aquilo que Paulo escreve, é a revelação perfeita de Deus para a nossa vida. Nós já temos tudo em Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, a vida que devemos viver hoje é uma vida inteiramente pautada, fundamentada, sedimentada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. E não há nada que pode acrescentar a nossa salvação. Por isso que Lutero, que foi o grande reformador do século XVI, tocado pelo Espírito Santo de Deus, rompeu com toda a tradição da sua própria igreja, que na época predominava. Ele fundamentou todas as suas teses baseado e inspirado na carta aos Gálatas, nesse verdadeiro princípio que Paulo, ele escreve aqui, que somos justificados pela fé, não somos justificados, como diz o versículo 16, 17, somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Ele disse, a epístola aos Gálatas é minha epístola, sendo a mais importante que todos os livros da Bíblia. Por que Lutero disse isso? Porque foi esta mensagem que penetrou, mudou e abençoou o seu coração. Para Lutero, Gálatas foi
o grito da reforma para libertar as pessoas daquilo que foi criado pelo status quo da época e libertar o homem e fazer o homem uma verdadeira nova criatura pela graça somente de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, entre todas as solas que são princípios teológicos da reforma que Lutero defendeu, ele deixou muito claro quando ele expôs a sola gratia, salvação somente pela graça. E o verdadeiro evangelho, irmãos, é o evangelho da graça de Jesus. Nós somos justificados pela fé. Quando você crê em Cristo, quando você abandona o velho homem, quando você não olha mais para trás, quando você se faz uma pessoa totalmente voltada para Cristo, quando você se rende inteiramente para Jesus Cristo e só Jesus Cristo, todo o seu legado de dívida foi pagado na eternidade e você se torna filho de Deus. Você quer nisso? Diga amém. Irmãos, quando eu disse isso, tinha que dar um glória a Deus aí, porque isso aí é uma vitória para quem tem Jesus na vida. Jesus Cristo fez isso por nós. Então, ao estudarmos esse texto, irmãos, vida abundante, na verdade, desistindo de mim, me leva a ter uma nova forma de viver. Eu tenho que optar uma vida nova que devemos viver hoje. Que vida é essa? Uma vida centralizada em Cristo. Centralizada em Cristo. O evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho que ama, que acolhe, o evangelho que nos faz fortes. Então aqui ele fala de alguns princípios, o apóstolo Paulo, nesse texto que eu quero mencioná-los rapidamente. Primeiro princípio, versículos 19 e 20. 19 diz: estou crucificado com Cristo. Versículo 19. E o 20 continua a mesma ideia. Logo, começa o 19 e termina no 20, a mesma ideia. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Paulo está dizendo, primeira verdade, primeiro princípio para nós nesta noite, uma vida crucificada com Cristo. Nós precisamos de ter uma vida crucificadas com Cristo, ou uma vida centralizada em Cristo, não centralizada em mim, naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho que é importante para mim, não no meu dinheiro, no meu status social, quem eu sou, quem eu fui. Irmãos, nada disso. A minha vida, eu tenho que morrer para mim mesmo. O evangelho é bem claro, se a semente não morrer, ela não vive. Então, a pessoa que não morre para esta vida, este mundo, ela não renasce para Cristo. Porque você continua com o mesmo jeito. Você continua gostando das baladas, você continua gostando da bebida, você continua gostando dos negócios errados, você continua gostando da trambicagem. Você tem religião, mas você não tem Jesus. Porque você não renasceu. Por isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, a vida que devemos viver hoje é uma vida renascida, crucificada, vida crucificada com Cristo Jesus. Irmãos, essa frase, ou essa expressão que está aí, no versículo 19, estou crucificado, está no tempo perfeito. O Novo Testamento, você já sabe disso, só repetindo, foi escrito numa língua chamada a língua grega. A língua grega é muito rica, muito mais rica do que o português. Tem várias formas de dizer as coisas, palavras específicas que vão expressar diferentes coisas, diferente de nós, do português, do inglês, do espanhol, francês. O verbo aqui, eu estou crucificado, está então no tempo perfeito. Tempo perfeito no grego tem uma ação contínua. Ela não muda, ela não volta atrás. É uma ação contínua que nunca precisa mais ser repetida. É uma vez que acontece. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, e acabou, não muda mais. Para todo sempre, a vida toda,
Ele está crucificado com Cristo. Em outras palavras, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo guia, Jesus Cristo domina, Jesus Cristo controla a vida, a sua, a minha, controlou a vida de Paulo e quer fazer isso na nossa vida também nesta noite e daqui para frente. Estou crucificado com Cristo. Paulo declara: eu fui crucificado quando Cristo foi crucificado, e eu permaneci crucificado. Essa crucificação foi quando Jesus então foi crucificado. Foi uma experiência única na vida dele, para todos os tempos. Aleluia! Isso precisa acontecer na sua e na minha vida. Irmãos, eu nasci na igreja. Sou filho de presbítero. Meu avô regia o coral. Meu avô dava o tom do coral na folha verde da laranjeira. Ele tocava os hinos na folha verde da laranjeira. Quantas vezes chegar na casa do meu avô, etc. Irmão, nós podemos ter apenas uma tradição religiosa. A maioria das pessoas que são religiosas vivem numa tradição. Ainda ela não é capaz de viver esta vida que Paulo está dizendo, uma vida centralizada, uma vida crucificada com Cristo Jesus. E é por isso, irmãos e irmãs, que o crente, ele é ousado. Por isso que o crente é corajoso. Por isso que a gente faz o que nós fazemos. Se eu não cresci nessa mensagem, irmãos, eu não ia deixar essa igreja tão estruturada, onde eu passei todos esses mais de 3 décadas aqui, caminhando com vocês, maçando esse barro, quando reformamos esse espaço, toda a dificuldade que nós já passamos, para começar uma coisa do zero. Mas eu creio nessa mensagem. Eu creio que o coração do homem é um coração infeliz, porque não foi ainda crucificado por Cristo. E quando você anuncia essa mensagem, esse coração tocado pelo Espírito Santo se renderá ao Senhor, e a sua história mudará. Mudar como mudou a vida de Paulo. Paulo perseguia a igreja, Paulo mandou muita gente para a cadeia, ele procurava os cristãos e perseguia os cristãos, e até o dia em que Jesus tocou o seu coração e mudou a sua história. O nome dele era Saulo, e foi mudado para Paulo. Saulo é poderoso, todo cheio de vaidade. Paulo é pequeno e humilde. É isso que Cristo faz quando Ele entra na nossa vida, no nosso coração. Por isso o crente nunca precisa temer nada, e nem a morte. Nós estamos vivendo num período de muitas mortes. Hoje 2 funerais foram feitos aqui, pelos nossos pastores. Não é, pastor Wilson? Pastor Hermes foi lá com outros pastores. Muitas mortes. Bom, sempre morreu muita gente. Agora chama mais atenção. O cristão, quem nasceu por Cristo, não tem que ter medo da morte. Sabe por quê? Porque nós já experimentamos, nós já morremos com Cristo na cruz do Calvário. Lá nós ficamos mortos. E Ele nos deu uma vida. Irmãos, daqui é direto para o céu. Daqui direto para a presença do Senhor. E é isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia na primeira carta do próprio apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15. Olha só o que ele diz. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, o versículo 54, que diz assim: e quando este corpo corruptível, isso que vai morrer, é um corpo mortal, se revestir de um novo corpo espiritual, incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. De 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? Aguilhão é ferrão. Sabe a abelha, quando ela te dá uma ferroada, aquilo dói, vai veneno. Hoje não, mas uma criança pequena, muitas ferroadas matam o ser humano. Então o veneno mata. O escorpião, quando ele ferroa, a pessoa pode morrer. Então essa é a pergunta do apóstolo Paulo. É isso que Paulo está perguntando aqui.
Irmãos, quando nós estamos em Cristo, não há esse veneno mais da morte, porque nós estamos nele, então não temos o que temer. Veja só o que diz Oséias, vamos abrir lá em Oséias capítulo 13, o versículo 14, que diz assim: Oséias 13, 14, eu os remirei do poder do inferno. É Deus em Cristo. Eu os resgatarei da morte. Onde está o inferno? Não, isso mesmo. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno? A tua destruição? Onde está? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então, irmãos, irmãs, presta atenção. Essa nova vida que somos desafiados, desistir de mim para ter uma vida abundante, nessa série que nós estamos estudando, nós temos que lembrar esse princípio. O princípio de uma vida crucificada com Cristo. Então, a vida eterna, ela não começa, irmãos, quando nós chegarmos no céu. Isso aí não é verdade. Ela não começa lá. A vida eterna com quem está crucificado com Cristo, ela começa aqui. Por quê? Porque aqui um dia, no momento como este, abrimos o nosso coração e aqui nós fomos crucificados com Cristo e com Ele viveremos para todos sempre. Você quer nisso? Diga amém. Essa é a verdade, irmãos, que nós temos que guardar no nosso coração. Mas é um segundo princípio do apóstolo Paulo nesse texto extraordinário. Depois que ele diz sobre estar crucificado, ele vem com a sua segundo princípio, segunda verdade, a certeza que Cristo vive em nós. Eu preciso ter a certeza. Se você que está me ouvindo aqui, ou você que está me ouvindo em casa pela internet, se você não tem certeza da sua vida eterna com Cristo hoje, você não é salvo. Você que está me ouvindo aqui, se você não tem certeza para onde você vai, se o Covid viesse, derrubasse você, e você morresse, não teria certeza hoje, você não é salvo. Você não está crucificado com Cristo. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Olha o que ele diz. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Paulo está falando de uma grande convicção no seu coração. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos acomodamos na nossa vida cristã, na igreja, e caminhamos assim, a gente vai, gosta, canta, levanta a mão, acha bonito, gosta que o pastor prega, quando ele prega demais, já olha no relógio, está demorando demais, etc. Uma coisa assim, e olhamos isso, olhamos aquilo, mas nós não somos de Cristo. Nós estamos próximos, mas nós não nos aliançamos com Ele. Chegamos perto dEle, mas nunca abrimos o nosso coração. E falamos para Ele: Jesus, eu sou Teu. A partir de hoje, eu não entendo bem como isso vai acontecer, mas eu abro o meu coração para Ti. Paulo fez isso, eu fiz isso um dia, muitos de nós fizemos isso aqui um dia. E Paulo está dizendo: olha, mas Cristo vive em mim. A certeza de que Cristo vive em mim. Irmãos, essa declaração que Cristo vive em mim, ela é muito importante. Ela nos faz lembrar, irmãos, que não apenas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, quando Ele fez a expiação, Ele morreu pelos nossos pecados, mas muito mais do que isso, que no terceiro dia, depois que Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, a expiação dos nossos pecados, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele não ficou na morte, porque se Ele ficasse na morte, Ele não seria Deus. Ele seria como todas as demais pessoas. Todos que nós sepultamos estão lá até hoje. Se você abrir, depois de um parente seu, anos, você vai usar o túmulo, você vai abrir e fazer exumação do corpo, lá estão os ossos, porque lá elas ficaram e o corpo foi dissolvido, mas não tem nenhum lugar que está o corpo de Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso diz o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos em Cristo, com Ele vamos viver para sempre. Ele é poderoso, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e nós estamos nele, e com Ele reinaremos para todo sempre. E se você crê, diga amém. Com Ele reinaremos para todo o sempre. Ele venceu a morte.
texto é muito claro quando Paulo fala sobre isso. Ele venceu a morte, ele é eterno, ele é poderoso. Por isso, quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é dentro da igreja, em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas, ou todas as coisas se fizeram novas, outra versão diz. Essa é a experiência de Paulo. Meu irmão, minha irmã, você que tem estado aqui domingo após domingo, você que veio aqui hoje à noite, você que está aqui ouvindo essa palavra, há algo de Deus para você, algo de Jesus no seu coração, alcançar o seu coração, abençoar a sua vida, dirigir o seu coração. Cristo em mim significa, não só isso, não significa apenas que Ele ressuscitou, mas que quando Ele subiu, Ele deixou o Espírito Santo. Ele mandou o Paráclito, Ele mandou o Espírito Santo para que viesse e habitasse dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é lugar da habitação do Espírito Santo. Aonde eu estou, o Espírito Santo está. E Ele quer estar dentro de nós, está dentro de nós, para nos conduzir e controlar a nossa vida. E dar significado a cada passo da nossa vida, em cada momento da direção. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso diz que eu nunca estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Eu não sou um filho órfão, abandonado. Não, o Espírito Santo está comigo. Eu não estou jogado. Não, o Espírito Santo está comigo. Quando alguém não olha para mim com um sorriso, aquilo não vai me ofender, porque eu estou com o Espírito Santo. Não é porque alguém não deu um sorriso para mim, não me cumprimentou, ou não gostou da minha cara, que vai me fazer uma pessoa miserável, recaída. Não, eu estou seguro em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita na minha vida, dirige a minha vida, onde quer que eu esteja e o que eu faça. Aleluia. Você quer isso? Diga amém. É isso que a palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite. Paulo cria nisso, ele ensinou isso, e a igreja precisa viver esta verdade. Mateus, quando Jesus ensina os discípulos a fazer células, a cuidar de pessoas, evangelizar pessoas, todos nós aqui somos filhos e filhas dele para fazer isso. Ele encerra Mateus 28, versículo 20, o último versículo do capítulo 28, ele diz: e eis que eu estou convosco. Com quem? Com seus filhos e filhas. Eis que eu estou convosco, filhas e filhos, eis que eu estou convosco, todos os dias, até o último dia. Porque haverá, irmãos, um dia que esse mundo vai acabar. Até aquele dia Ele vai estar conosco. Ele diz que estará conosco até a consumação do século. Para fazer o que, irmãos? Jesus quer, na verdade, gerar em nós segurança. Jesus quer nos conduzir em vitória. Jesus quer nos amparar. Jesus quer nos fortalecer. Ele quer, na verdade, que você e eu tenhamos uma vida cristã frutífera, uma vida cristã produtiva. O crente, irmãos, ele gera. O crente gera alegria, que o Espírito Santo coloca no coração dele. O crente gera novos discípulos, porque ele tem essa paixão por Jesus Cristo. Ele nunca está sozinho. Ele é nossa segurança. Ele é abençoador, ele cuida de nós. Há um cântico, irmãos, maravilhoso, que eu cantava quando era menino, e que hoje cantamos poucas vezes, dos nossos cantores antigos, que diz: que segurança sou de Jesus. E diz assim: que segurança sou de Jesus, ter gozo, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. E diz: conta essa história, cantando assim. E vai embora este hino extraordinário, falando desse relacionamento. Que segurança nós temos, porque a Bíblia nos diz que que não só Paulo, mas nós estamos crucificados com Cristo, e Ele vive em nós. Mas eu quero encerrar essa palavra nesta noite.
Quero, nesse momento, lembrar que o Senhor quer trazer em nós uma renovação. Ele quer trazer em nós um grande suplemento de fé. Ele quer nos fortalecer os passos. Ele quer nos guiar em vitória. Ele quer nos fazer homens e mulheres com um significado novo nesta vida, que Ele nos tem dado graciosamente. Por isso, o apóstolo Paulo sempre desafiou, e o próprio Senhor Jesus Cristo também, aquelas pessoas que estavam inseguras, que não experimentaram a verdadeira fé, porque nós somos desafiados a viver em fé. Há um texto, quando Jesus está no mar de Galileia, e os discípulos também, muita água, muito vento, as ondas enormes, e eles estavam sentindo a hora que o barco ia sucumbir, ia afundar, e os discípulos ficaram apavorados. Jesus estava ali no barco, eles esqueceram disso. Jesus estava dormindo, eles estavam apavorados. Jesus estava dormindo porque Jesus é o dono do universo, Ele é o dono de toda a história, Ele pode todas as coisas. E lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, capítulo 14, quando eles apavorados foram até onde Jesus estava: mestre, estavam todos ali, nós vamos perecer, nós vamos morrer aqui, mestre. Jesus levanta, sobe na parte superior daquele barco, porque ele estava na polpa dormindo. Ele contempla um pouco daquele vento que soprava das montanhas da Galileia. Ele olha as ondas enormes. Imagino que ele tenha olhado para os seus discípulos e pensado: pobres discípulos, cadê a confiança deles? Cadê a fé deles? E Jesus, então, Marcos 4, 40, ele disse para aqueles homens: por quê? Por que sois assim tímidos? O que está acontecendo com vocês? Ele disse, então, por que não tendes fé? Não tendes fé. Quantas vezes hoje, você e eu, podemos estar correndo o risco de repetir a mesma história dos discípulos, quando nós temos o grande pastor constantemente na nossa vida? Ele está conosco, Ele está aqui conosco, e Ele quer fortalecer você e a mim. E essa expressão de Charles Spurgeon, irmãos, sempre ficou na minha mente. Nunca esqueci dessa expressão de Spurgeon, concluindo essa palavra nesta noite. Quando ele, em certo momento, ele declara, ele diz o seguinte: a fé é a confiança em Deus. A fé, ela nos proporciona coragem para enfrentarmos o presente. A fé gera isso. Quando eu estou crucificado com Cristo, quando Ele habita em mim, quando eu tenho comunhão com Jesus, a fé vai proporcionar coragem para enfrentarmos o presente com confiança e enfrentarmos o futuro com esperança. Que cada um de nós aqui jamais se esqueça e avance a sua vida. Essa nova semana, amanhã, segunda-feira, cada um vai para o seu canto, para a sua vida, para a sua jornada. Mas não se esqueça dessa grande verdade, da importância da fé, que deve nascer e reinar dentro do coração que ama Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a vida que devemos viver talvez possa ser diferente do que a que estamos vivendo hoje. Lembrando, para isso eu tenho que estar crucificado com Cristo. Em segundo lugar, eu preciso ter a certeza, convicção profunda de que Jesus vive em mim. Eu não posso ter dúvida disso. Onde eu for, o que eu for fazer, não estou sozinho. E também que a fé na minha vida tem que ser uma fé operosa, que Ele muito nos abençoe nessa caminhada até o dia que Ele voltará. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo Evangelho maravilhoso da graça, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, por Paulo, que Deus o levantou para deixar escritos tão tremendos, desafiadores e consoladores na nossa vida.
Se houver aqui uma única pessoa, Pai, que nunca teve Jesus, tem sido amigo do Evangelho, amigo da igreja, tem andado perto de Cristo, mas nunca deixou Jesus trabalhar, entrar, assumir a sua vida. Espírito Santo, toca esse coração nesta noite, que essa noite seja a noite que vai marcar a sua história, do novo caminhar com Jesus. Salva este coração, segura firme essa mão, e leva em vitória este irmão. Faça isso em nome de Jesus, e obrigado, Pai, seja conosco, e sustenta-nos para a tua glória e honra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Ele te sustente, que você seja forte na fé. Deus os abençoe, Deus os abençoe, aleluia, aleluia.